Isso aí, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais um webinar no Embarcados. Hoje nós trazemos aí um assunto muito bacana, que é imagens do ultrassom, princípios e aplicações. Então, nós temos o prazer aí de receber a Amanda Costa, que tem uma experiência fantástica aí para compartilhar esse conteúdo com a gente. Um conteúdo, né, uma área que a gente aqui no Embarcados sempre estava procurando aí alguém para compartilhar, né, na área biomédica, né, para a gente incentivar mais pessoas e trazer os profissionais aí que estão, né, pesquisando e trabalhando nessa área para compartilhar conteúdo aí com a gente. Então, deixa eu ver que a galera está chegando. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Aproveitem bastante essa apresentação da Amanda, que eu tive a oportunidade de ver aqui já os primeiros slides e vai ser fantástico, hein? Então, aproveitem muito aí. E vão mandando as perguntas, tá, pessoal? Que a gente vai coletando aqui. E aí, ao final, a gente vai ter um tempinho ali para a Amanda responder as perguntas de vocês, tá joia? Então, vai ser um assunto bem bacana. Ela vai apresentar uma visão em geral da técnica de ultrassom utilizada na modalidade aí de imagem médica, né? E quais são as características aí que tornam tão difundida no mundo até hoje em dia, tá? Então, provavelmente você, né, tá participando aqui já, né, ou já fez um exame que usava ultrassom, ou, né, sua mãe já fez, né, ou sua mulher, enfim, a gente usa bastante. Eu recentemente também já fiz alguns exames, né, e a gente vê a importância aí dessa área aí, né, no nosso dia a dia. Então é isso, vamos lá, a galera tá chegando aí, boa noite, isso aí, pessoal. Então, vamos agradecer aqui inicialmente a Mauser Electronics, né, que proporciona para a gente aqui, né, essa possibilidade de trazer, né, esses grandes profissionais aí, pessoas qualificadas, né, nessa plataforma de webinar do Embarcados. A gente tem pelo menos um webinar aí por mês com patrocínio da Mauser, né? A gente traz aí pessoas da comunidade, né, nesses webinars que estão aí atuando, pesquisando, né, e que possam compartilhar aí um assunto relevante com a gente, né, e trazendo aí um incentivo aí também para quem está iniciando, para quem está buscando em colocação, enfim, é uma forma muito bacana de compartilhar conteúdo. Vou ligar aqui minha câmera rapidinho, só para dar uma boa noite, e vou aproveitar e já convidar a Amanda aqui para a sala. Vamos lá, Amanda. Boa noite, Boa Amanda. noite, boa noite. Isso aí, Amanda. A gente agradece bastante aí pela sua disponibilidade de estar aqui participando com a gente, né, nesse webinar, trazer um assunto tão relevante e com propriedade aí para compartilhar com o pessoal. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, pessoal do Embarcados, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês. A honra é nossa e brigadão mesmo. E acredito que o pessoal aí vai gostar bastante, né? O pessoal que está inscrito aqui e participando ao vivo já está bem interessado no assunto, né? Então, pessoal, aproveite bastante, né? Mandem as perguntas. A Amanda vai no finalzinho ali responder. E aproveitem assim, o máximo que vocês puderem desse assunto. E para quem, né, tem interesse em pesquisa, né? A Amanda vai falar um pouquinho aqui do que ela faz, né? Acho que é uma área bem relevante aí para estar atuando, pesquisando, trabalhando, enfim. Mas é isso aí, Amanda. Boa apresentação e eu estou aqui, qualquer coisa, se precisar, só me chamar. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Amanda, né? E antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, o meu relacionamento com eletrônica, ele começou em meados de 2007, 2008, quando eu iniciei o curso de Eletrotécnica Industrial no Senai. E graças a esse curso e aos grandes mestres que eu tive na época, né, eu decidi fazer graduação em Engenharia Eletrônica na UTF-PR. No final da graduação, eu já sabia que eu gostaria de trabalhar com aplicações de engenharia para as áreas de medicina e biologia. E já na época do meu TCC, eu desenvolvi um eletrocardiógrafo de baixo custo. Então, eu decidi que eu gostaria de fazer mestrado, né, para aprofundar o meu conhecimento na área de engenharia biomédica. E foi onde eu acabei tendo contato com o ultrassom e decidi trabalhar nessa área desde então. No meu mestrado, eu trabalhei com simulação computacional de técnicas de redução de artefato em imagens de ultrassom. E no meu doutorado, eu estou trabalhando com implementação de uma modalidade de imagem que é conhecida como Ultra Fast Imaging na plataforma brasileira de ultrassom. E eu vou utilizar ela para o estudo do sistema neuromuscular.
assim, de forma geral, eu tenho muito interesse nessa área de instrumentação biomédica, né, especialmente na parte de desenvolvimento de hardware e firmware, e em equipamentos de diagnóstico médico por imagem em geral. Bom, hoje eu quero mostrar para vocês um pouco sobre imagens de ultrassom, né, especialmente como modalidade auxiliar no diagnóstico médico. A gente vai ver, assim, de forma bastante resumida, um pouco das características da técnica de ultrassom, né, os princípios físicos, uma evolução histórica dos equipamentos e como que é gerada uma imagem de ultrassom. Então, existem várias modalidades de imagem que auxiliam no diagnóstico médico. Cada uma delas, elas tem características diferentes e apresentam vantagens e desvantagens. Aí, dependendo do caso do paciente, o médico ele vai escolher qual delas que se aplica. Então, aqui na figura, eu trouxe alguns exemplos. Então, existem modalidades de imagem que utilizam raio-x, né, que são, por exemplo, a radiografia, a tomografia computadorizada e a angiografia. Existem modalidades que usam emissão nuclear, que é, por exemplo, o PET, que seria a tomografia por emissão de pósitron, o SPECT, que seria a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. E todas essas modalidades que eu mencionei até agora, elas utilizam radiação ionizante. E, portanto, elas são evitadas o máximo possível e só são utilizadas em casos de real necessidade. A ressonância magnética, ela não utiliza radiação ionizante, mas além do equipamento ele ser muito caro, manter ele em funcionamento também é muito caro. E a gente tem também o ultrassom, que é uma modalidade de imagem que não utiliza radiação ionizante, e o equipamento ele é muito mais barato quando comparado com os equipamentos das demais modalidades de imagem. Mas no final das contas, o que é o ultrassom? Então, do ponto de vista físico, o ultrassom ele é uma onda mecânica que se distingue do som, que também é uma onda mecânica, por conta da faixa de frequência dessa onda. Então, de 20 Hz até 20 kHz está a frequência audível pelo ser humano, e nessa faixa a gente tem o que a gente chama de som. Uma onda mecânica abaixo de 20 Hz, ela é denominada infrassom, e uma onda mecânica com frequência acima de 20 kHz é denominada ultrassom. Então, a gente tem o ultrassom, que é o nome dado a uma modalidade de imagem, que utiliza o ultrassom, que é uma onda mecânica, numa frequência acima de 20 kHz. Bom, pelo fato do ultrassom ele ser uma onda mecânica, da física a gente já sabe que ele precisa de um meio material para se propagar, ou seja, ele não se propaga no vácuo, e que os fenômenos como reflexão, transmissão, espalhamento, atenuação, entre outros, eles se aplicam à interação do ultrassom com o meio. Um outro ponto muito importante é que o comportamento do ultrassom ele pode ser modelado pela equação da onda. Então, a gente consegue implementar modelos de ultrassom baseado na solução da equação da onda e prever comportamentos. E isso é muito importante, principalmente para o desenvolvimento de novas técnicas de processamento dos sinais e das imagens de ultrassom. As ondas ultrassônicas, elas também podem ser classificadas de acordo com a forma com que se propagam no meio, então, como uma onda longitudinal, em que, vamos imaginar que as partículas, elas estão alinhadas, né, como se estivessem numa fila, então uma primeira partícula, ela se desloca um pouco para frente, uma próxima partícula se desloca, a próxima partícula se desloca um pouco, e esse movimento vai sendo propagado até ser atenuado. E aí, a primeira partícula ela vai se deslocar um pouco para trás, né? Esse deslocamento ele acontece a partir de uma posição de equilíbrio, quando ocorre uma perturbação, né? E esse movimento ele vai sendo passado para as partículas adjacentes, né? E ele também pode ser classificado como uma onda transversal, né? Em que o melhor exemplo é aquele da pedra que é jogada num lago de águas calmas, e após o impacto da pedra no lago, surgem aquelas ondas concêntricas que se propagam transversalmente. Essa onda também é conhecida como onda de cisalhamento e é muito chamada de shear wave, né, que vem do inglês. Bom, existem algumas propriedades acústicas dos meios. Eu vou falar um pouco sobre algumas delas, né? Então, a gente tem a velocidade de propagação do som do meio, geralmente denotada pela letra C,
e é a velocidade com que as partículas elas são movimentadas em um determinado meio após uma perturbação, né? Essa perturbação é uma onda mecânica. Em alguns casos, é feita a aproximação dessa velocidade de propagação do som no meio para 1540 para tecidos moles. Tecidos moles são, por exemplo, músculo, gordura, pele. Só que esse valor ele pode variar em função de outros fatores, né, como, por exemplo, a temperatura. Mas, para alguns casos, a gente pode usar essa aproximação de 1540 metros por segundo. É interessante observar que a velocidade de propagação do som na água é de 1500 metros por segundo, que é um valor muito próximo da velocidade para tecidos moles. E nessa tabela eu também trouxe, a título de curiosidade, né, um valor típico da velocidade de propagação do som nos ossos e no ar. Outra propriedade é a densidade do meio, que é denotada pela letra ρ, que é a quantidade de partículas por unidade de volume. E a gente também tem a impedância acústica, que geralmente a gente usa a letra Z para se referenciar a ela. E essa impedância acústica, ela está relacionada com a resistência que é encontrada pela onda de ultrassom ao se propagar por um determinado meio, e ela pode ser calculada de acordo com a multiplicação da densidade do meio vezes a velocidade de propagação do som naquele meio. Nessa figura, a gente pode ver um gráfico ali da variação da pressão em um determinado meio, né? Então, a gente está aplicando essa onda mecânica, essa variação de pressão no meio, e embaixo a gente está representando o meio com essas bolinhas que são as partículas desse meio. Quando a gente tem uma onda acústica se propagando, então, pelo meio, o que ocorre é a compressão das partículas no pico da onda de pressão e a rarefação das partículas em um vale dessa onda de pressão. Então, ocorre esse deslocamento das partículas no meio em relação à sua posição de equilíbrio. Em relação à técnica de ultrassom, ela apresenta, então, algumas características que são bastante interessantes, né? Principalmente o fato de não utilizar radiação ionizante, permite a obtenção de informação de órgãos internos de maneira não invasiva e, em alguns casos, de maneira minimamente invasiva. Fazer um exame de ultrassom, ele geralmente é menos desconfortável do que fazer uma ressonância, né? Porque geralmente você tem que entrar dentro da câmara, faz um barulhão e etc. Ela permite a obtenção de imagens em tempo real, e eu sempre gosto de deixar claro que, apesar de que, ao mover o transdutor de ultrassom na barriga de um paciente, a imagem quase que instantaneamente também se move na tela do equipamento de ultrassom, essa imagem ela não é instantânea. Ela demanda de muitas etapas de processamento de sinais para conseguir transformar a informação de uma onda mecânica em uma imagem. E também, né, uma característica muito positiva da técnica é que os equipamentos de ultrassom, eles têm um custo muito mais baixo do que o das demais modalidades de imagem médica. Bom, algo interessante do ultrassom é que o seu desenvolvimento ao longo do tempo, ele está muito atrelado aos avanços tecnológicos. Inclusive, algumas técnicas de imagem de ultrassom que estão sendo desenvolvidas hoje, elas foram idealizadas pelos estudiosos da época, da área de ultrassom, há aproximadamente 50 anos. Só que na época que eles desenvolveram isso, que eles estavam pensando nessas técnicas, não era possível a implementação, porque não tinha a tecnologia necessária para eles conseguirem aplicar. Então, a gente sempre tem uma tecnologia viabilizadora que vai permitir uma inovação na técnica de ultrassom. Então, aqui, por exemplo, na década ali de 70, o microprocessador foi a tecnologia que viabilizou a imagem de ultrassom em tempo real. Depois, ali na década de 80, o DSP, ele permitiu implementar a imagem Doppler, né? A imagem Doppler, ela é muito útil porque ela usa uma imagem em modo B, né, que tem informações das estruturas internas, ele une com informações de fluxo, né, que geralmente é o fluxo sanguíneo, e nessa informação de fluxo consta sentido do fluxo, as regiões de maior velocidade de fluxo e etc.,
e são informações extremamente úteis do ponto de vista hemodinâmico. Aí, com conversores analógicos para digital mais baratos e transdutores de ultrassom com uma maior banda, né, que respondem a uma faixa maior de frequências, foi possível implementar duas técnicas que melhoram a qualidade da imagem de ultrassom, né? São técnicas de redução de artefatos, e essas técnicas elas são conhecidas como imagem de composição espacial e imagem harmônica. Aí, ali, por volta do ano 2000, com a miniaturização dos dispositivos, foi possível desenvolver equipamentos portáteis. E ali, por 2010, com CPU com vários núcleos e GPUs, foi possível fazer o que a gente chama de ultra-fast imaging, que é algo parecido com aquelas imagens de câmeras de slow motion, porque elas têm uma taxa de quadros por segundo muito maior, e aí permite a visualização de fenômenos que você não conseguiria em condições normais, né? Então, essa imagem, ela tem essa característica, né? Esse equipamento tem essa característica de uma aquisição de quadros muito maior. Bom, aqui nós temos uma imagem de ultrassom antiga, né? A gente pode ver que ela tem uma baixa qualidade, uma baixa resolução. A gente também pode ver o ultrassonografista com equipamento enorme na mão para realizar a imagem, né? Mas isso mudou. Então, atualmente, o equipamento ele é muito menor, a qualidade da imagem é muito superior. Claro, né? Certamente as imagens de ultrassom elas são difíceis de serem interpretadas. Ela geralmente pressupõe um conhecimento de anatomia para você saber identificar as estruturas, né, para o médico, para o ultrassonografista conseguir identificar essas estruturas, mas comparando essa imagem com a imagem anterior, é nítida uma evolução na qualidade da imagem. No Brasil, atualmente, nós importamos praticamente todos os equipamentos de ultrassom que são utilizados na clínica médica. Mas foi formada uma rede de pesquisa brasileira, né, na parte de técnicas de ultrassom, na qual a Unicamp faz parte. Também fazem parte dessa rede brasileira 2 institutos, né? E em um trabalho conjunto, essa rede brasileira de técnicas em ultrassom desenvolveu um equipamento de ultrassom brasileiro. A primeira imagem gerada por esse equipamento é essa que eu estou mostrando. Essa imagem é a mais simples possível, né? Simples no sentido de não ter nenhuma técnica de redução de artefato, nenhuma técnica de pós-processamento. Então, ela não tem nenhum processamento mais sofisticado, vamos dizer assim. E ela foi desenvolvida de tal forma que pudesse ser utilizada para pesquisa, ou seja, ela permite a configuração e a reconfiguração de vários parâmetros que, em geral, os equipamentos comerciais eles não permitem. E esse projeto ele foi financiado pelo Ministério da Saúde. E aqui nós temos uma imagem de ultrassom também, só que essa imagem é o estado da arte do ultrassom. É uma imagem Doppler feita com um equipamento de ultrafast imaging, e ela vence algumas barreiras da imagem de ultrassom, como, por exemplo, da resolução da imagem. Então, uma imagem de ultrassom convencional, ela tem uma resolução da ordem de milímetros. Uma imagem de ultrassom nesse modo de imagem ultra rápido, né, ultra fast imaging, ele tem resolução, uma resolução que pode chegar a ser da ordem de micrômetros, ou seja, pode ser superior à resolução da ressonância e da tomografia. E isso é muito significativo. Com essa modalidade, a gente tem um equipamento que é relativamente barato, que não utiliza radiação ionizante e com uma excelente resolução espacial e temporal. E além disso, no Doppler convencional, ou você tem informações qualitativas ou você tem informações quantitativas. E já com o Doppler nessa modalidade ultra rápida, você consegue ter ambas informações de forma simultânea. Bom, aqui é uma outra imagem obtida com essa técnica de ultrassom ultra rápido, mais especificamente de Doppler ultra rápido, né? E ela permite a visualização da vascularização do cérebro de um rato e ainda fornece a informação do sentido de fluxo, né?
Então, se eu não me engano, azul, o fluxo ele está se afastando do transdutor de ultrassom, e em vermelho ele está se aproximando do probe. Probe é o transdutor de ultrassom. Bom, eu espero que até essa altura do webinar vocês já estejam se perguntando, né? Mas como é que é gerada a imagem de ultrassom? Porque até agora a gente viu que a gente tem uma onda mecânica que se propaga por um meio elástico e viu que a gente consegue obter uma imagem em tons de cinza, né? Aquela imagem tradicional, vamos dizer assim. Mas como é que a gente parte da onda mecânica e chega na imagem? Bom, antes de partir para essa parte da reconstrução da imagem, gostaria de mencionar que existem algumas formas de apresentar a informação referente à interação do ultrassom com o tecido. Por exemplo, o modo A, o modo B, o modo Doppler, entre outros. Os mais conhecidos são o modo B, que é aquela imagem em tons de cinza, e o modo Doppler, que geralmente você vai no médico, faz a imagem do coração, que você consegue ter informação de fluxo sanguíneo. Essas são as mais conhecidas, né? Mas o modo A, ele mostra dados da amplitude do eco ao longo de uma linha no tecido em função do tempo, e o tempo ele sempre está relacionado com a profundidade da imagem. E a imagem em modo B é uma imagem bidimensional formada por uma matriz de linhas A. Essas linhas A, elas também podem ser chamadas de scanline. Só que para você gerar uma imagem em modo B a partir dessa matriz de linhas A, essa matriz ela deve passar por algumas etapas de processamento, que é o que a gente vai ver logo mais. Bom, então voltando, né? Como que é gerada a imagem de ultrassom? Vamos começar pelo princípio mais básico. A gente sabe que a velocidade de propagação do som em tecidos moles é de aproximadamente 1.540 metros por segundo. A gente também sabe o instante que o pulso é transmitido para o meio, né? Então, o nosso sistema eletrônico que controla isso, então a gente sabe. E a gente também sabe o instante em que a gente recebe o eco, que é o sinal refletido quando o pulso encontra uma interface. Então, quando um transdutor de ultrassom transmite uma onda mecânica para o meio, ele vai se propagar para um determinado meio, até ele chegar numa interface entre dois meios com propriedades acústicas diferentes. Devido à diferença à magnitude da diferença das impedâncias acústicas entre os dois meios, esse sinal, essa onda que foi transmitida, ela vai ser parcialmente transmitida para o próximo meio e parcialmente refletida. E esse sinal que ele é refletido, ele é captado pelo transdutor, pelo mesmo transdutor que transmitiu o pulso. E aí a gente acaba sabendo o instante em que isso acontece. Então, aqui na figura, a gente pode ver, né, que o transdutor está emitindo uma onda, a gente tem um objeto refletor que vai gerar esses sinais que são refletidos e vão ser captados pelo mesmo transdutor. Se eu quiser saber a que distância está esse objeto refletor da face do transdutor, eu posso utilizar essa equaçãozinha aqui, em que eu estou dividindo a distância por 2, porque essa distância, eu quero saber a distância da face do transdutor até o objeto refletor. E quando eu estou levando em conta o tempo, eu estou levando em conta o tempo a partir do instante em que foi transmitido o pulso até o momento em que ele foi captado. Então, é o tempo de ida e volta, né? Então, eu divido a distância por 2 para saber só essa distância da face do transdutor até o objeto refletor. Então, de forma resumida, a gente emite um pulso, mede o tempo entre o pulso transmitido e o eco recebido e também a intensidade desse eco. E aí a gente reconstrói a imagem usando a velocidade de propagação do som no meio, que é conhecida, o tempo, né, o tempo de voo, o tempo de ida e volta dessa onda, e aí a gente aplica nessa equaçãozinha aqui. Bom, para imagens de ultrassom em modo B convencional, o tempo necessário para adquirir cada linha, ele é de aproximadamente 100 a 300 microsegundos. Então, imagens completas, elas podem ser adquiridas em dezenas de milissegundos. Só que para que a gente consiga ver a imagem em tempo real, o sistema ele deve ser capaz de mostrar pelo menos 30 quadros por segundo, e isso falando do modo B convencional. Mas existem outras modalidades de ultrassom em que pode ser necessária uma taxa de quadros por segundo muito maior, que é o caso do Ultra Fast Imaging.
No caso do Ultrafast Imaging, você trabalha ali a partir de 100 quadros por segundo até 20 mil quadros por segundo, que seria próximo do limite, a barreira física da tecnologia. Bom, aqui a gente tem um diagrama em blocos, assim, básico de um equipamento de ultrassom. A gente tem uma CPU, um computador, que recebe as informações de um usuário, né? Esse usuário pode ser um médico ou um pesquisador, e essa CPU ela repassa a informação para os circuitos de geração e transmissão, recepção e amplificação, controle, processamento e visualização. Então, o circuito de geração e transmissão ele vai receber informações de frequência de pulso de excitação, amplitude de tensão, duração, atrasos, e ele vai, então, a partir dessas informações, gerar um pulso de excitação que vai excitar as cerâmicas piezoelétricas do transdutor. Essas cerâmicas piezoelétricas, elas são responsáveis pela conversão eletromecânica da energia. Então, elas vão receber um estímulo elétrico e vão converter isso numa onda mecânica. Essa onda mecânica é a onda de ultrassom, que vai ser transmitida para o meio, vai interagir com o organismo vivo, e a partir dessa interação vão ser originados ecos, né? O sinal vai ser refletido. E ele é captado pelo mesmo transdutor, que agora vai fazer a conversão ao contrário, né? Ele vai converter uma onda mecânica em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, né, a gente geralmente chama de sinal de RF. Mas é sempre importante lembrar que ele está na mesma faixa de frequência de sinais de radiofrequência, mas ele se originou devido a uma onda mecânica e não a uma onda eletromagnética. Aí esse sinal ele vai passar por um circuito de recepção e amplificação, depois ele vai passar por um circuito de controle e processamento, e aí sim ele vai poder ser exibido, a imagem vai poder ser exibida em um monitor. Agora eu vou falar, assim, de forma resumida sobre cada um desses bloquinhos ali, desse diagrama, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo no equipamento de ultrassom. Então, o transdutor de ultrassom, ele é mecânica da energia. Então, uma hora ele vai converter um pulso de excitação elétrico em uma onda mecânica, e em um outro momento ele vai captar os ecos, que são ondas mecânicas, e vai converter em sinais elétricos que vão para o circuito de recepção e vão ser processados até formar a imagem. Geralmente, uma cerâmica piezoelétrica é um elemento... Geralmente, o que a gente usa, né, então uma cerâmica piezoelétrica é o elemento que é usado para fazer essa conversão, né? Existem outras formas de você fazer essa conversão, mas o mais comum é usar essa cerâmica piezoelétrica. E nessa figura, né, a gente está mostrando cada camada necessária para compor esse transdutor. Esse transdutor é um transdutor monoelemento, ele tem um elemento piezoelétrico só, e percebam que só para essa parte do transdutor utilizado, já tem muitos materiais, muita pesquisa, muito conhecimento envolvido. Mas os transdutores monoelemento, eles são muito pouco utilizados para realizar as imagens, né, principalmente na prática clínica. Eles apresentam algumas desvantagens, né, em que a principal é a necessidade do direcionamento do feixe de forma manual ou mecânica. Por quê? Porque ele vai adquirir uma linha A, né, uma imagem, não é uma imagem, né, um modo A, uma linha A, uma scanline por vez. Então, a pessoa que estivesse utilizando esse transdutor, ela ia ter que deslocar manualmente, né, o transdutor ao longo do corpo do paciente para fazer uma imagem bidimensional, e isso é uma desvantagem muito grande. O que é mais utilizado de fato são os transdutores matriciais, que têm muitos elementos, né, em geral de 64 até 256 na clínica, né? Para pesquisa, esse número de elementos ele pode ser ainda maior. E dependendo de como esses elementos eles estão dispostos no transdutor e de como eles são acionados, o transdutor ele recebe um nome diferente. Então, se os elementos eles estão dispostos em uma linha reta, o transdutor é chamado linear, que é o exemplo à esquerda ali na figura. Se os elementos eles estão dispostos em um semicírculo, a gente chama esse transdutor de transdutor convexo, que é o transdutor do meio ali na figura.
E no caso do transdutor mais à direita, ali na figura, ele é chamado de phased array, e nele os elementos eles também estão dispostos em linha reta, só que ele se diferencia do linear principalmente pelo número de elementos, que é menor, o espaçamento entre os elementos, que também é menor, e a forma com que esses elementos são acionados eletricamente. Né? Então, em geral, imagens abdominais você utiliza o transdutor convexo, para a imagem do coração você utiliza o phased array, e para imagens que não requerem profundidades muito grandes, a gente utiliza o transdutor linear. E uma característica desses transdutores matriciais, que é muito importante, é que eles permitem o direcionamento do feixe, né, e possibilitam a alteração eletrônica, né, de forma eletrônica do ponto focal. Também é possível um mesmo transdutor ele conter elementos piezoelétricos de espessuras diferentes. Por que espessuras diferentes? Porque a espessura da cerâmica piezoelétrica ela está relacionada com a frequência de ressonância. Então, assim, você consegue compor um transdutor com elementos que respondem a faixas de frequências diferentes, e aí você tem o que a gente chama de um transdutor multifrequencial. Aqui é uma coisa, um aspecto também que é importante lembrar, né, que esse elemento piezoelétrico, esse transdutor, ele vai apresentar, na verdade, uma largura de banda, né, uma faixa de frequência na qual ele responde. Então, é possível amplificar adequadamente componentes do sinal presentes em frequências maiores e menores do que a frequência de ressonância, né? E no caso desse exemplo aqui, né, a gente está caracterizando a faixa de frequência de um elemento piezoelétrico, o fato dele responder não somente à frequência de ressonância não quer dizer que ele seja um transdutor multifrequencial, né? E somente vai ser um transdutor multifrequencial se ele tiver vários elementos piezoelétricos de diferentes espessuras ou até mesmo de diferentes materiais. Sobre a forma de acionamento dos elementos. Então, a gente pode acionar esses elementos da matriz de forma simultânea, né? E aí, uma coisa que é importante mencionar, né, é que esses elementos, eles têm canais individuais. Eles podem ser multiplexados também, né? Então, por exemplo, se você tiver um transdutor com 128 elementos e 64 canais, você pode fazer a multiplexação. Mas também pode acontecer de você ter 128 elementos e 128 canais, e aí você consegue acionar cada um deles de forma independente. Então, se você acionar todos eles de forma simultânea, a frente de onda que ela é transmitida vai ser plana. Aí a gente pode também, que seria o exemplo A ali da figura, a gente também pode inserir um atraso, um ΔT, igual, incremental para cada um dos elementos. E aí a gente vai ter uma frente de onda plana, só que defletida, ela vai ter uma inclinação que seria o exemplo B da figura. E dependendo de como eu vou inserir esses atrasos ao acionar os elementos, eu consigo fazer esse feixe, essa frente de onda, convergir para uma região, e isso eu chamo de focalizar. E essa região ela pode estar alinhada com o centro do transdutor, como o item C ali na figura, mas ela também pode estar em qualquer outra região. E aí, para isso, eu vou precisar, além de focalizar, defletir a frente de onda. Então, Amanda, essas são... Oi. desculpa só atrapalhar um pouquinho. O pessoal tá com problema de ver os slides. Vamos dar uma... Eu vou dar parar ele aqui e carregar novamente, tá? Ah, tá. Beleza. Mas tá ótimo. É que acho que deu algum problema de transmissão aqui, mas deixa eu começar novamente. Vamos ver se o pessoal consegue ver agora. Pessoal, vejam se vocês conseguem ver agora o slide. Eu parei e voltei novamente. Aí voltou. Pablo. Isso aí, Amanda. Pode continuar. Obrigado, viu? Beleza, imagina.
Bom, essa focalização e deflexão do feixe, ela ocorre na transmissão, mas ela pode acontecer na recepção dos ecos também. Então, na recepção, a gente pode fazer o processo inverso do que foi feito na transmissão, que é a focalização e deflexão do feixe na recepção, para conseguir alinhar os ecos que se originaram de um mesmo objeto refletor, mas que foram captados por elementos diferentes do transdutor. Então, por exemplo, nessa figura, o eco que está sendo captado pelo elemento que está alinhado com o espalhador, mais próximo do espalhador, ele é captado muito antes do que o eco que está sendo captado pelos elementos da extremidade. Então, você insere atrasos de forma eletrônica, né, no seu sistema ali mesmo, para que os ecos que foram originados por esse espalhador, eles fiquem alinhados, e então a gente, depois de fazer esse processo, a gente soma esse sinal que foi adquirido por cada um dos elementos. E aí a gente compõe uma única scanline. Para cada transmissão vai sendo composta uma única scanline. E aí a gente repete esse processo de aquisição e realiza essa focalização e deflexão para diferentes regiões focais, né? E aí a gente consegue formar aquela matriz bidimensional que a gente chama de mapa de sinais de RF. Bom, uma outra etapa que é implementada é a compensação do ganho em função da profundidade. Por quê? Quando a onda ultrassônica está se propagando, ela sofre atenuação. Então, os ecos que são oriundos de regiões mais profundas, eles vão ter uma amplitude menor por conta da atenuação e não por conta da magnitude da diferença de impedâncias acústicas. E isso é compensado aumentando esse ganho em função do tempo que o eco demora para ser recebido, né? E sempre o tempo ele vai ter uma relação com a profundidade. Depois, esse sinal, né, que já foi captado, que passou pelo beamforming, que é aquela inserção de atraso e soma, ele passa por esse estágio de TGC, que é o controle de ganho em função do tempo. Depois de passar por essas etapas, existe uma etapa de filtragem, né? Então, nessa etapa de processamento, o sinal é filtrado. Geralmente, o sinal que é captado, ele é composto por duas frequências, né, principais. A frequência fundamental, que é a mesma do pulso de excitação da transmissão, e o sinal presente numa frequência harmônica, que é geralmente no dobro da frequência fundamental. Isso se o transdutor ele responder a frequência harmônica também, né? Se a banda dele for menor, ele vai filtrar naturalmente isso. Mas considerando que o transdutor tem essa largura de banda suficiente, a gente vai conseguir ver sinal presente principalmente nessas duas frequências. E essa componente harmônica, ela surge principalmente por conta de um fenômeno que é conhecido como propagação não linear. Então, a gente pode escolher se a gente quer reconstruir a imagem somente com o sinal que está presente na frequência fundamental ou somente com o sinal que está presente na frequência harmônica. Então, nas figuras ali, na figura à esquerda, a gente tem o sinal de ultrassom, né? Ali, a frequência fundamental mais ou menos em 1,5 MHz e a harmônica ali em 3 MHz. E aí a gente está fazendo um filtro na frequência fundamental e na imagem à direita, a gente está filtrando para ficar somente com o sinal presente na primeira harmônica. Aqui, a gente tem um exemplo da diferença que isso... a diferença que isso traz na imagem, né? Então, nessa imagem, na parte superior direita, é uma imagem em modo B convencional, e na imagem inferior esquerda, uma imagem harmônica. Geralmente, a imagem harmônica, você faz uma média da imagem em modo B, mais a imagem harmônica, e aí você mostra, você tem uma resolução melhor da imagem. Então, geralmente, essas imagens harmônicas, elas são utilizadas para fazer imagens de bebê ou para visualizar alguns órgãos internos, principalmente para pacientes obesos ou em casos em que
o que a gente deseja visualizar na imagem está a uma profundidade maior. Então, ela é uma imagem que tem essa característica de fornecer mais informações de estruturas que estão a uma profundidade maior. Depois dessa etapa de filtragem, né, então, a gente passa por uma etapa de detecção de envoltório. Então, na figura, a gente tem um sinal de ultrassom ali em azul, que já passou por todas essas etapas que foram mencionadas. Só que o que acontece é que esse sinal ele tem muita informação, ele tem informação de fase e magnitude, e, em geral, o ultrassom ele gera uma quantia de dados muito grande. Então, para uma imagem em modo B convencional, a informação de fase ela é dispensável. Para outros modos, não, mas para a imagem em modo B, sim. Então, é feito um processo que é chamado de detecção de envoltória, que nada mais é do que uma demodulação AM, em que a gente está interessado em obter somente o sinal em vermelho, que é a envoltória do sinal em azul. Atualmente, para obter a envoltória do sinal, é muito utilizada a transformada de Hilbert. Bom, após esses processos todos, se eu for mostrar a imagem em tons de cinza, ela seria como essa figura da esquerda, em que a gente não consegue visualizar muita coisa. E isso acontece porque a amplitude dos ecos ela varia em uma faixa que é muito grande. Então, no caso específico dessa imagem, está variando de 10 a menos 4 até a 10 na quarta. E ao colocar esses sinais em escala de cinza, o nosso olho ele não consegue perceber os detalhes da imagem. Então, uma estratégia para contornar esse problema é fazer uma etapa de compressão logarítmica dos ecos, em que os ecos de baixa intensidade eles vão ter a sua faixa dinâmica ampliada e os ecos de alta intensidade eles vão ter a sua faixa dinâmica reduzida. O jeito mais simples de fazer isso seria fazer o sinal de saída igual ao log 10 do sinal de entrada. Só que isso é um jeito muito, muito simples de fazer isso e existem formas que são muito mais sofisticadas para implementar essa etapa. Bom, e por fim, é feita uma etapa de conversão de varredura. Isso é feito por quê? Porque geralmente a gente tem muito mais amostras do que scanlines, e aí a nossa matriz ela fica desproporcional, vamos dizer assim. E se você reconstrói essa imagem utilizando MATLAB, por exemplo, você vai ver na tela uma imagem retangular. Só que, por exemplo, no caso da figura, a gente tem uma imagem ali que não é retangular. E a gente precisa fazer com que a posição dos pixels da imagem ela corresponda à dimensão da estrutura física que foi imagiada. Então, é necessário fazer essa etapa de conversão de varredura para que eu consiga colocar os pixels nas posições corretas de uma forma coerente e exibir isso para o médico. Bom, aqui nós temos uma linha que foi formada após aquele processo de beamforming, né? Então, aqui está uma scanline ou uma linha A. Aí eu vou adquirindo várias linhas A e vou colocando elas numa matriz, né, que a gente chama de matriz de sinais de RF. E aí eu faço todas essas etapas de processamento de sinais que eu acabei de mencionar. E aí a gente consegue obter uma imagem de ultrassom, né? Reconstruir a imagem de ultrassom. E aí, percebam que quanto maior é a amplitude do eco, então aqui tem um eco de grande amplitude, né? Que está essa região em preto aqui na matriz de sinais de RF, maior vai ser o brilho da imagem que está sendo mostrada. Então, a imagem em modo B é justamente por isso, né? Imagem modo brilho. Porque conforme, quanto maior for a amplitude, maior vai ser o brilho da imagem, né? Mais próximo do branco vai ser a estrutura que a gente vai visualizar. Bom, então recapitulando, deixa eu ver. Obrigada. Para a reconstrução de imagens de ultrassom, a gente capta esses sinais de RF,
a gente passa pelas etapas de TGC, beamforming, filtro, detecção de envoltória, compressão logarítmica, conversão de varredura, e aí sim a gente pode mostrar a imagem no display. Geralmente, a gente consegue, eu tenho alguns sinais de RF que eu peguei utilizando um equipamento para pesquisa, e eu consigo fazer essa reconstrução, né? Só que hoje a gente não tem tempo para isso. Se vocês tiverem interesse em ver sobre a reconstrução, o passo a passo da reconstrução da imagem de ultrassom no MATLAB, vocês podem mandar e-mail para o pessoal do Embarcados, que eles entrem em contato comigo e a gente fala disso num próximo encontro. Bom, uma outra coisa que eu não posso deixar de mencionar para vocês é que existem técnicas de redução de artefatos. Então, imagem de ultrassom é uma imagem que naturalmente tem uma relação sinal-ruído que não é muito boa, e ela demanda de etapas de pós-processamento, que a gente chama, para melhorar a qualidade dessa imagem. Então, eu trouxe um exemplo de uma imagem que foi gerada a partir de simulação computacional. A gente tem 3 esferas aqui que estão como se estivessem imersas em água. Aqui na esquerda, eu reconstruí essa imagem utilizando o passo a passo para reconstrução de imagens em modo B, muito parecido, muito semelhante com o que eu expliquei até agora. E aí a gente pode visualizar a imagem resultante aqui. Na imagem da direita, eu apliquei algumas técnicas de redução de artefatos para imagens de ultrassom, e aí a gente conseguiu melhorar alguns aspectos dessa imagem. Então, vou voltar a utilizar aqui. A gente consegue... Como que muda a cor aqui? Acho que é mais fácil deixar o... Em branco, assim, né? Ah, valeu. Então, a gente consegue... Deixa eu ver aqui. A gente consegue visualizar muito melhor essa primeira esfera aqui, nessa imagem que foi reconstruída e depois foi aplicada algumas técnicas de pós-processamento, técnicas de redução de artefato, quando comparado com a imagem em modo B convencional. E a gente também consegue visualizar uma redução nesse aspecto granuloso que a imagem em modo B convencional apresenta, né? Isso é devido ao speckle, que é um artefato inerente à técnica, e a gente conseguiu reduzir bastante o nível de speckle na imagem após esse processamento. Então, existem várias técnicas de redução de artefatos também para imagens de ultrassom. Bom, eu gostaria de concluir algumas coisas sobre o ultrassom como modalidade de imagem médica, né? Então, ele apresenta muitas vantagens, como, por exemplo, é possível obter imagens em tempo real e o baixo custo dos equipamentos. Ele também apresenta a desvantagem da limitação da resolução da imagem, né, que é menor do que de outras modalidades, e é possível melhorar essa resolução da imagem, né, utilizando outras técnicas, só que a gente também deve considerar que, para conseguir implementar essas técnicas, o custo do equipamento ele também aumenta um pouco. E para quem estiver interessado em ingressar na área de ultrassom, né, o estudo, o trabalho na área, eu costumo dizer que o ultrassom ele tem um universo, né, o universo do ultrassom, porque a gente pode trabalhar desde a parte hardware com DSP, GPU, FPGA, conversor analógico para digital, circuitos em RF, parte de compatibilidade eletromagnética. A gente trabalha com protocolos de comunicação, com aquisição de dados, né? Desenvolvimento de interface gráfica, desenvolvimento de software para aquisição e o correto armazenamento desses dados e processamento. Tem a parte de física e cálculo, né? Então, a parte da equação da onda, a interpretação das soluções e isso ser tão relevante para conseguir interpretar a parte de artefatos e desenvolver técnicas para redução de artefatos. Tem a parte de processamento de sinais, de filtros, de demodulação e a parte do desenvolvimento e utilização de diferentes técnicas para transmitir os pulsos, para receber os ecos. Então, pode trabalhar com onda plana, onda focalizada, tem o beamforming de transmissão, de recepção e todas aquelas etapas de processamento que a gente viu um pouco hoje.
Com isso, né, eu gostaria de concluir a minha fala, né? Gostaria de agradecer a atenção de todos, né? Gostaria de agradecer novamente o pessoal do Embarcados pelo convite. Eu estou deixando os meus contatos aqui, né? Especialmente para caso alguém assista o vídeo depois e tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. E agora eu estou à disposição para responder as questões do pessoal que está presente no webinar hoje. Muito obrigada, pessoal. Maravilha, Amanda. Excelente apresentação. Tava pensando aqui, se eu tivesse visto a sua apresentação antes de eu, né, ter, sei lá, seguido a minha carreira, eu com certeza ia seguir nessa área, que é uma área fascinante, né? Pelo que você mostrou aí, tem diversos campos aí, né, de estudos, tecnologias, né? Então, muito bacana mesmo. Parabéns pela apresentação e pelo trabalho aí. Obrigada. Legal demais. O pessoal aqui, né, eu perguntei se eles tinham interesse, eles têm interesse, então com certeza a gente vai fazer uma próxima rodada aí mostrando o MATLAB, né, os sinais, reconstrução da imagem, com certeza dá para a gente trazer mais esse assunto, que é muito importante. E vamos aqui a algumas perguntas. Tem algumas perguntas do pessoal aqui. O Alessandro, né, ele fala inicialmente lá sobre o componente cerâmico piezoelétrico sofre desgaste devido à vibração dos pulsos. Se sim, em média, qual é o tempo de vida útil dele? Sim, sofre desgaste, a gente tem que tomar muito cuidado com os equipamentos, né? Então, fora o tempo de vida útil dele, que eu acredito ser em torno de uns 10 anos, isso também vai variar muito com a forma do uso da pessoa, né? Então, você não pode bater ele quando você vai colocar ele, né, em uma superfície, tem que ter muito cuidado. E a parte do transdutor é uma das partes mais caras do equipamento. Interessante. Legal. O Pablo ele fez uma pergunta aqui, não sei se dá pra gente responder, mas qual a frequência da onda dessas imagens? Na hora que você estava mostrando as imagens no início. Olha, eu não sei qual que é a imagem em questão, mas para diagnóstico médico, a gente trabalha sempre acima de 1 MHz, né? Então, o mais comum é a gente estar trabalhando ali entre 4, 5 MHz até uns 15 MHz. Isso vai variar com a profundidade da imagem que você deseja obter, né? Que estrutura que você deseja visualizar. Por exemplo, existe ultrassom para a região do olho. Como é uma região muito pequena, a gente consegue utilizar frequências muito maiores, maiores até do que 15 MHz. Mas se eu quiser fazer uma imagem do fígado, uma imagem abdominal, aí eu tenho que utilizar uma frequência menor, porque a atenuação da onda ela vai ser proporcional à frequência. Né? Então tem esse comprometimento entre frequência, resolução e profundidade de penetração. Excelente. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Roberto, ele pergunta assim: em um transdutor de diversos elementos, como é feita a separação do eco dos diferentes elementos? Ah, legal. Isso daí, quando eu iniciei meu estudo, foi uma coisa que eu fiquei, mas como que isso é feito também? Foi uma pergunta que eu me fiz. E é assim, a gente sabe qual é a frequência que a gente quer excitar, né? O transdutor, a cerâmica piezoelétrica. Aí a gente tem um tamanho de pulso. Aí a gente sabe o tempo que vai levar para pulsar todos os elementos. Quando a gente para de pulsar os elementos, a gente fica um tempo só ouvindo os ecos. Então a gente transmite num determinado momento, quando a gente termina de transmitir, aí a gente fica captando os ecos. E o tempo que a gente fica captando os ecos, ele também está relacionado com a profundidade da imagem. Então, geralmente um transdutor linear, a gente calcula para 4 ou 5 centímetros de profundidade. Um transdutor convexo, ele pode chegar a 15 ou 20 centímetros de profundidade. Né? Então, é isso que é feito em 2 momentos separados. Excelente. Vamos lá, Marcos Vinícius. Você já utilizou ferramentas para simulação de sistemas de ultrassom? Exemplo, Field 2 e Focus? O Focus eu não utilizei, eu utilizei o Field 2 e eu utilizei o K-Wave também. Legal. Bacana. E tem mais? Tem mais ferramentas de simulação?
As que eu conheço são essas, assim, Tá, o Field 2, que foi desenvolvido, acho que pelo Jensen, na Dinamarca, e o K-Wave, que é do Trey e et al. tá. Legal. O Fagner pergunta se tem partes móveis no Probe. Partes móveis, como assim? Não, não sei muito dizer como. Se tem alguma parte móvel aqui no Probe. Tem ele, É. que você desloca Ele é móvel, né? Ele é móvel. Mas não tem nada assim. Aí tem que ver como que é a mecânica, né? Então, Depois. antigamente, quando a gente não conseguia fazer essa focalização e deflexão dos feixes de forma eletrônica, aí o transdutor ele tinha uma parte mecânica para fazer esse deslocamento da cerâmica e era envolvido em óleo mineral, se eu não me engano. Né? Mas isso daí era antigamente. Atualmente a gente já consegue fazer essa focalização e deflexão eletronicamente. Talvez Bacana. seja isso que ele estava perguntando. Pode ser. Legal. O Fernando pergunta se deve usar DSPs com ponto flutuante, como usa Analog Device. Aí é Não mais sei. específico, né? Essa está bem específica. Mas provavelmente vai depender muito como foi a estrutura, mas com certeza. Vamos lá. O Pablo falou que era sobre as imagens ultrafast do cérebro em relação à frequência. A faixa de frequência de ultrafast, ela não é a frequência de excitação da cerâmica que modifica. O que vai modificar como que eu posso dizer? Para cada transmissão, você vai adquirir os ecos com todos os elementos do transdutor, não vai fazer aquele atraso de soma, e aí, para cada transmissão, você já consegue compor uma imagem. Se você for analisar a imagem de forma individual, ela tem uma qualidade inferior à imagem obtida pela técnica de delay and sum, que é esse atraso e soma que a gente chama. Só que, como a gente consegue adquirir 1.000 imagens por segundo, 2.000 imagens por segundo, chega até perto de 20.000 imagens por segundo, né, os equipamentos mais sofisticados que conseguem fazer essa técnica, aí você consegue compensar isso, né? Você consegue até pegar algumas imagens, fazer a média delas, né? Assim, média a grosso modo, e compor uma imagem de qualidade qualidade comparável com a de delay and sum, e ainda ter uma resolução maior e uma resolução espacial e temporal maior. Legal. O Daniel pergunta se você tem alguma experiência com ultrassom industrial, NDT. Não. Então é mais na área médica, né? Na área médica. E aí, aproveitando, acho que finalizaram as perguntas aqui, eu tenho uma pergunta em relação à área de pesquisa, né? Para quem se interessar em pesquisa, se você puder falar um pouco, né? Como que é o cenário, se tem uma área bacana. Eu sou suspeita para falar. Eu sou muito suspeita para falar. Mas aí, convence aí o pessoal a... Eu acho uma área encantadora, né? Tanto pela aplicação, que eu acho que você vê um resultado assim de uma forma muito satisfatória, né? Você conseguir melhorar alguma coisa que vai ser implementada e que vai melhorar o cotidiano das pessoas que estão precisando de diagnóstico médico para alguma doença e tal, eu acho algo muito satisfatório. E também pelo lado da engenharia. Por quê? Porque quando a gente entra para uma área de pesquisa, geralmente a gente fica muito especializado em uma única coisa. Eventualmente você pode, enjoei, não gosto mais, e aí você vai ter que começar do zero. O ultrassom não tem isso. Se você enjoa da parte de hardware, você vai para a parte de software. Você enjoa da parte de software, você pode ir para a parte de modelagem, você pode ir para a parte experimental, você pode... Tem inúmeras áreas, assim. Interessante. Então, isso também, do ponto de vista da engenharia, me encanta, né? Porque eu tenho a possibilidade de, dentro desse universo de ultrassom,
aprender conteúdos de diversas áreas. E tem muita coisa para melhorar, né? Com o que está vindo de novo também, né? Para melhorar. Então, acho que tem uma área ampla aí para Sim. aprimorar, né? Eu sei que há algum tempo tinha gente que falava, olha, o ultrassom ele tem esse comprometimento, né, da frequência, da resolução, da atenuação da onda, e não sei, né, tomografia mais interessante, porque a resolução é melhor, raio-x é melhor porque a resolução é maior, outras modalidades de imagem. E aí, com o Ultrafast Imaging, isso caiu por terra, né? Porque a gente está conseguindo ter um equipamento com uma resolução espacial altíssima, uma resolução temporal altíssima, está aplicando, as aplicações, elas estão sendo ampliadas, né? Então, eu estou utilizando o ultrassom na minha pesquisa para identificação de unidade motora e propriedade dinâmica das unidades motoras individuais, que são a menor unidade que compõe ali um músculo, vamos dizer assim. E isso antigamente era feito com EMG, só que com uma resolução, né, espacial muito pequena. Então a gente está vendo aplicações a cada dia, né, novas aplicações para o ultrassom. E isso também Legal. é muito bacana. Excelente. Ó, tem uma pergunta especial aqui do Thales. Podemos comparar uma imagem de Ultrafast com uma câmera de slow motion, onde pegamos muitos quadros e conseguimos ter mais detalhes? Geralmente é essa comparação que eu faço, né? Porque é como se a gente estivesse adquirindo várias imagens ali do tecido com ultrassom. Tem a diferença dos princípios físicos que estão envolvidos, mas o princípio é muito parecido, né? Um ponto que é interessante é que a imagem convencional de ultrassom, ela surgiu, acho que lá por 1950, pouco depois do sonar ali, que foi desenvolvido para a Segunda Guerra e tudo mais. Então, ela usa esse mesmo princípio da ecolocalização, que é aquele princípio básico lá, que é a distância sobre 2, velocidade vezes o tempo, que eu estava explicando ali do princípio básico da reconstrução da imagem. A imagem de Ultrafast Imaging, ela já usa princípios da ótica, né, da holografia, só que usando não radiação eletromagnética, uma onda mecânica. Que legal. Nossa, muito bacana. O Bruno comentou aqui que no Covid usou muito imagem de ultrassom. Como assim? Não sei, ele comentou aqui, mas não sei se ele trabalha na área, mas ele falou que no Covid usou muitas imagens de ultrassom. Acho que para exame, alguma coisa assim, né? Ah, sim. Olha lá, o Fagner, cada elemento do probe matricial é excitado individualmente e depois é feita a varredura? Então, tem várias formas de você fazer esse acionamento dos elementos, né? Em geral, a gente não aciona um por vez, a gente aciona um grupo, né, que a gente chama de abertura. Então, ali, 8 em 8 elementos, 10 em 10 elementos. Por quê? Porque a quantia de energia que é transmitida por um único elemento, ele é muito pequenininho e a energia é muito pequena. Então, a gente opta por transmitir mais elementos ao mesmo tempo, justamente por essa característica da energia transmitida ao meio. Excelente. Olha lá, são quantos elementos? Ele pergunta, continua, o Fagner. Então, na clínica médica, geralmente entre 64 e 256 elementos. Mas para pesquisa, podem ser utilizados muito mais, depende do que o pesquisador está querendo investigar. Em geral, aqui no laboratório, a gente trabalha com 128 elementos e 64 canais. Então, a gente faz a multiplexação. Excelente. Em relação a os equipamentos portáteis, eles deixam mais acessíveis os exames? Dá para você levar para localidades remotas? A ideia é essa? Sim, a ideia é essa. Eles estão sendo muito utilizados para a área veterinária, né? Então, o veterinário, médico veterinário que é ultrassonografista, ele consegue ir na fazenda e fazer ultrassom dos animais e consegue visualizar a imagem lá na hora, normal.
Em geral, a qualidade é um pouco inferior, mas não muito, né? É uma imagem ok, sim, relativamente É, boa. Só que, lógico, que quando comparado com equipamento robusto, né, da clínica e tal, ele fica um pouco aquém, mas deixa a desejar, mas... permite a visualização das estruturas, sim. Eu fico imaginando em locais remotos, né, que a gente ainda tem, né, principalmente no Brasil, né, localidades que ainda não tem o equipamento ali, né, tem recurso, ou mesmo difícil de chegar, né, para a pessoa fazer exame. Eu fico imaginando que esses equipamentos portáteis podem ajudar nessa questão. Sim, com certeza, com certeza. Legal. O Edgar está perguntando se há dev kits, né, placas para desenvolver projetos nessa área. Você sabe se tem alguma coisa? Eu acho que não. Não que É, eu saiba. tem que dar uma olhada. Vamos dar uma olhada também. Eu até fiquei curioso sobre isso, se tem algum É, dev kit ou algo que deixe mais acessível, né? Mas aí aproveitando aqui também, né, a pergunta dele, você deixou aqui algumas referências, né, para quem quer se aprofundar. sim, Então tem diversas referências aqui no material. O material vai ficar disponível para vocês. A gente vai mandar por e-mail, aí vocês acessam lá. Então conseguem ter acesso a todas as referências que a Amanda deixou aqui. Mas, assim, pelo que eu fiquei bem entusiasmado aqui, eu acho que a gente tem que, talvez para 2022, né, pensar em mais webinars ou, né, a gente trazer esse conteúdo que eu acho que é muito importante e engajar mais pessoas, né? Eu não sei como que está a área de pesquisa no Brasil, né? Mas eu acho que é uma área fantástica assim para quem tem interesse seguir aí carreira. sim, com certeza. Bacana. E assim, a gente fica muito feliz se você está aqui compartilhando, né? Começando esse assunto, o pessoal elogiando bastante aqui, né, agradecendo aí pela sua participação e fantástico. Eu fiquei bem, bem feliz aqui com o conteúdo e parabéns, Amanda. Muito bacana o trabalho, parabéns mesmo. Sucesso aí né, no seu doutorado. Isso é muito gratificante aí, se a gente vê, né, no Brasil esse desenvolvimento aí de ponta, né, de pesquisa. A gente tem profissionais aí que estão aí pesquisando e melhorando aí nossa área. A área de saúde é muito importante, né? Sim, com certeza. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. E se pensarem em algum próximo tema, pode entrar em contato que eu estou à disposição da comunidade Embarcados. Isso aí. E você tá aí, né? Você já fez a sua qualificação? Já Acabei de tá na fazer. reta final do doutorado? Sim, sim. Bacana. Isso aí, Amanda. Sucesso e brigadão mesmo aí pela participação aqui com a gente, trazendo esse conteúdo. Com certeza vai inspirar mais pessoas. E aí, deixa eu só voltar aqui, né? A Amanda deixou o LinkedIn dela, o contato aqui, então adicione ela no LinkedIn, faça um contato aí. A ideia é mesmo abrir esse canal de comunicação, né? Então, para quem tem dúvidas, entrar em contato com ela. Eu já adicionei ela no LinkedIn. E, e é isso aí. Então, pessoal, aproveitem, né? Para quem tem interesse, tirem dúvidas, né? Tem aqui o material que a Amanda deixou e tem muita coisa para aprender. Assim, pelo que ela mostrou para a gente aqui, é uma área que tem muito a se explorar e né, desde a eletrônica ali o mais, né, eletrônica hardware, né? Até mesmo software, acho que tem muita coisa ainda para ser feito. Acho que em software também tem muita coisa para ser pesquisado, né? Muito. Na parte de simulação, na parte de software, na parte de hardware, ainda tem muita coisa para ser explorada. Eu tinha uma dúvida em relação ao uso de algoritmos para imagem, para auxiliar o médico, né? A pessoa que está fazendo ali. Existe isso ou é tudo a cargo do médico mesmo, olhar a imagem e já saber o que está acontecendo ali no exame? Então, eu sei que existem algoritmos para auxiliar o médico, mas sempre o médico está no topo da hierarquia ali, ele Sim, que, legal. No mas tem algoritmo esse vai falar, auxílio. deve ter alguma coisa que dá um auxílio, né? E aí o médico, com a Isso. experiência, ele Ajuda a identificar algumas estruturas, sugere alguns tipos de alteração, mas o médico revisa todas essas sugestões e o que vale é o que o médico falar. legal.
Bacana. Ó, o pessoal tá falando bastante aqui, parabéns. E o Henrique falou aqui, ó, esperando ansiosamente o próximo webinar com a Amanda. O Obrigada, Flávio pessoal. Fico falou, muito eu feliz. tinha visto aqui o Flávio falou que é sempre bom ouvir a Amanda. Então é isso, Amanda. Brigadão mesmo e parabéns. Ah, A o gente Flávio agradece demais. aqui do laboratório. Oi, Flávio. É, legal. Então, a galera já participando aqui também. Bacana demais. Isso aí, Amanda. Brigadão por disponibilizar esse tempo com a gente aqui. Você acredita que você está aí no laboratório ainda, né? Ficou aí Tô. até tarde, mas acho que foi muito bacana. E para quem, né, quer assistir, depois a gente vai, né, disponibilizar a gravação para vocês. Vocês podem voltar e ver com mais calma ali a explicação da Amanda. Tá joia? Obrigado, Amanda. Beleza. Eu que agradeço. Boa noite, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite. Até mais.